Bom dia, galera. Parabéns, uai. Como é que acorda? Sai dessa cama aí, meu povo. Hoje são o quê? 21 de abril, isso, 21 de abril, 2020, Brasília, 60 anos. E a Escola em Casa pensou em você hoje, meu querido, minha querida aluna. Exatamente. Pensou em 60 anos. Eu tô aqui com o professor Rodrigo. Já ele vai começar dando um show para vocês, falando sobre o contexto da nossa história, nosso contexto geográfico, patrimônio de Brasília. Vai ser incrível, tá? Prepara que amanhã tá recheada de coisa boa. Para você, meu aluno, para você, minha aluna, é isso mesmo. Você achou que terça-feira é feriado, a gente não ia ter nada, né? Só achou, porque nós estamos aqui agora, ao vivaço e super empolgado, porque 21 de abril, pessoal, nossa Brasília, 60 anos, nossa jovem senhora linda e maravilhosa, está comemorando seu aniversário. Pensando em tudo isso, então, pessoal, olha só, você está conectado aí, liga pro coleguinha, manda o Instagram, manda o Twitter, manda um zap, avisa o coleguinha que tá tudo já no ar, tá tudo funcionando. Estou aqui agora e, lembrando, sempre quando eu gosto de lembrar, tô com o meu Twitter aqui. E o nosso Twitter qual é, professor? Lembra? Escola em Casa, DF. Conecta aí, me procura aqui que você vai me achar agora. Eu tô com o Twitter hoje aqui, batendo um papo com o professor Rodrigo. Depois aqui você pode ir mandando as informações que a gente vai comentando aqui ao vivo para você quiser mandar um parabéns para Brasília. No próximo bloco eu falo sobre isso também. Tá? Agora, comigo, de 9 às 12 horas nós estamos aqui ao vivo. Lembrando a você, toda terça e quinta, tá? Quinta-feira tem outro compromisso aqui comigo também, com nossos professores, beleza? Terça e quinta sempre ao vivo, de 9 às 12, de 9 ao meio-dia. E segunda a sexta, estamos conectados aqui o tempo todo na TV Justiça. Informações também junto ao nosso @Escola em Casa DF e gosto também sempre de estar divulgando com você o nosso Twitter também da TV Justiça. O Twitter da TV Justiça é fácil, é @TV Justiça. Ah, coisa boa demais, acompanha lá também. Se você está perdendo alguma informação, ou se você por acaso, algum colega seu falou, olha, eu não tenho acesso à TV Justiça, aqui onde eu estou morando, não pega, eu estou no entorno, não se preocupe. Entra no YouTube, corre lá, no YouTube a TV Justiça também está transmitindo esse programa agora ao vivo. Se você perdeu alguma coisa, no Vespertino, pessoal, a gente também tem a reprise desse programa, que é pela TV União. Na TV União, você deve estar acessando entre o canal 11 e 11.1, porque depende. Eu, particularmente, que a minha operadora é uma outra operadora, né, aí, ela pega na 11, mas tem gente que pega no canal 11.1. Ou aberto, que ela é aberta, estou falando canais abertos, tá? Aqui no canal da Justiça você pega 53.1 ou 53.2. E agora pela manhã na TV Gênesis, que é o canal 24.1, o pessoal também está transmitindo lá, também está puxando o sinal para lá, tá bom? Então você tem vários caminhos. E temos também o YouTube da Escola em Casa. Da outra vez me perguntaram assim, professor, como é que eu faço para acessar? Calma, agora nós já resolvemos o seu problema. Então, se você não conseguiu acessar nada desses portais, entra pelo YouTube da Escola em Casa, que também já está disponível. Mas beleza? Mas vamos deixar de conversa, porque a gente vai ter a manhã toda para conversar ainda. Tem muita coisa legal rolando aqui hoje. Temos mais 2 professores, além do professor Rodrigo, que vai estar falando com vocês sobre Brasília também. Eu sei que você já está ansioso, né? Falar um pouquinho de geografia e é com o professor Rodrigo. Rodrigão, uma excelente aula para você, tudo de bom nessa aula aí. Estou acompanhando, lembra que eu sempre fico com o meu caderninho ali? Estou com o meu caderninho ali porque essa matéria me interessa, porque vocês sabem que o seu professor Otoniel Linhares é professor de História e ama, apaixonado por Brasília. Bem, bola para vocês, curtam, valeu! Olá, bom dia. Bom dia aos telespectadores da TV Justiça, especialmente os nossos estudantes e professores. Eu sou o professor Rodrigo, professor de Geografia da Secretaria de Educação e também integrante da equipe de Educação Patrimonial dessa secretaria, né? Hoje o nosso tema é Patrimônio Cultural no Distrito Federal, um tema muito especial, por quê? Porque, como o professor falou, hoje a nossa capital federal, ela completa 60 anos. Né? Então, é um tema que tem super a ver, que você vai ficar antenado, você vai gostar, porque é algo que fala um pouco sobre você, sobre a sua história, e esse caminho é super importante de ser lembrado nesse dia de hoje. Então, nós vamos falar sobre patrimônio cultural, e quando nós falamos de patrimônio cultural, você já ouviu falar de patrimônio cultural? Você já ouviu falar sobre patrimônio cultural brasileiro? Já ouviu falar também que Brasília é patrimônio cultural da humanidade? E aí, essas questões estão claras para vocês?
Então, hoje a gente vai refletir nesse dia, nós vamos ver algumas questões conceituais, né? Depois nós vamos ver algumas como que se aplica ao Distrito Federal. Então, fique ligado, pegue aí seu caderno, faça as suas anotações, né? Algumas informações, se depois vocês quiserem pesquisar, dá um Google, né? Fique à vontade, super bacana, né? Então, que a gente possa ter essa interação nessa manhã aí, né? E principalmente agora nesse momento que nós vamos falar sobre o patrimônio cultural no Distrito Federal, neste contexto de 60 anos de Brasília. E aí, professor, Brasília, plano piloto, né? Ou Brasília, Distrito Federal? Qual que é o correto, né? Nós temos na academia diversas discussões, diversos professores problematizando essa questão. Alguns vão entender que Brasília, né, é o plano piloto, a RA1, a sede do plano piloto, né, o conjunto urbanístico tombado pela Unesco. E outros vão entender que o ideal de Brasília, da construção de Brasília, né, da sociedade democrática, dos ideais, né, do Lúcio Costa e do Niemeyer, seria importante de serem, digamos assim, universalizados para outros locais do Distrito Federal, principalmente permitindo que esses locais também tenham acesso a questões de qualidade ambiental, de qualidade urbana, né? Então tem essa ideia que é muito bacana, que você pretende universalizar Brasília para o Distrito Federal. Por outro lado, também há um movimento que rejeita essa tese, né? Rejeita essa ideia. Por quê? Porque defende que cada região administrativa, né, tenha a sua identidade. Mas e aí, quando você sai do Distrito Federal, você fala que é de onde? Que é de Brasília ou da sua região administrativa? Né? E aqui, quando você está circulando no Distrito Federal, quando você conhece uma pessoa nova, qual que é o seu discurso? Né? Você mora em Brasília ou no Distrito Federal? Então, fica aí a reflexão para vocês, né? Não há um consenso na academia em questões conceituais, mas legalmente nós podemos dizer que Brasília é a RA número 1, mas a gente pode ampliar essa noção de conceito para o Distrito Federal, né? Então, fica aí com você, a reflexão aí para vocês fazerem nesse dia, né? Pode passar o slide. Antes da gente começar a problematizar e falar um pouco sobre o conteúdo, nós vamos divulgar aqui uma ação super importante da Secretaria de Educação e que nós gostaríamos que vocês, estudantes e também os professores, tivessem acesso. Trata-se da revista Consenso, a revista de estudos educacionais do Distrito Federal, né? A revista Consenso, ela trouxe nessa última edição, voltada ao patrimônio cultural. Então, o tema é Brasília, 60 anos, educação e patrimônio. Então, tem vários artigos lá, vários artigos acadêmicos de professores da Secretaria de Educação, de técnicos do IFAM. O que é o IFAM? O IFAM é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. É ele a instituição a nível federal que é responsável por cuidar, proteger, né, valorizar o patrimônio cultural brasileiro. Né? Então, tem artigos do pessoal do IFAM, tem artigo do pessoal da Secretaria de Cultura, tem outros pesquisadores. Então, essa edição está bem bacana. Tem esse QR Code aqui, você pode ter acesso a essa revista. Revista Consenso, Brasília, 60 anos, Educação e Patrimônio. Pode passar, por favor? E aí, nessa edição, né, nós temos três entrevistados muito bacanas, que contam Brasília de diversas de suas perspectivas, né, de suas múltiplas perspectivas. Nós temos a professora a doutora Eva Vaires Pereira, né, que conta um pouco sobre o processo de criação do Museu da Educação. Então, um elemento importante, né, para contar a história do próprio Distrito Federal, dos seus professores, dos seus estudantes, desde antes da fundação até os dias de hoje.
Nós temos entrevista também com o professor emérito da UNB, professor José Carlos Córdova Coutinho, né, professor Coutinho que teve grande contribuição aí na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e hoje trabalha, né, no Conselho do Patrimônio Cultural do Distrito Federal, e o professor Coutinho fala de diversas perspectivas de Brasília e também fala de um conceito super bacana, né, para a gente aprender, que é o conceito de patrimônio afetivo. Né? E aí anota aí também no caderno para depois a gente discutir esse conceito, patrimônio afetivo. Nós temos o professor Manuel Barbosa Neres, né, que vem contar uma perspectiva diferente da história de Brasília. Então ele traz a contribuição do Quilombo Mesquita, né, na história de Brasília. Você sabia que tiveram povos quilombolas ajudando na construção do Catetinho? Essas e outras informações você vai conferir na entrevista do professor Manuel Barbosa Neres. Então, fica aí a dica para vocês acessarem a revista Consenso, né, que tem essa edição especial, Brasília 60, Educação e Patrimônio. Então, passa o slide, por favor. Então, quando a gente fala de patrimônio cultural, a gente está envolvendo diversos conceitos, né? Diversas ideias. Nós estamos falando de cultura, né? Nós estamos falando do própria noção de patrimônio, nós estamos falando de educação, nós estamos falando de ser humano, né? O patrimônio cultural é algo que pertence ao ser humano. E isso é muito bom ser refletido e ser pensado para a gente começar a problematizar essa manhã de hoje. Pode passar, por gentileza. Cultura. Você sabe o que é cultura? O que vem à cabeça quando alguém fala cultura? Já parou para pensar? Ah, mas cultura é fácil, né? Cultura é festas, cultura é o modo de expressão das pessoas, cultura é o modo de vida, cultura são as construções, né? Então a gente já, você aí em casa, né, já tem uma noção mais ou menos que seja cultura. A cultura é um conceito que se reflete principalmente ao ser humano. Então vamos pensar lá nos primórdios, né? E aí nós temos o quê? Nós temos um planeta Terra que tem 4,6 bilhões de anos, né? E que a espécie Homo sapiens, ela ocupa aqui há 350 mil anos. Então vamos começar lá nos primórdios da espécie humana no planeta Terra. Então, o ser humano, ele entrou em contato com o espaço natural, né, e ele vai fazendo o quê? Ele vai transformando esse espaço natural por meio do trabalho, né, conforme as suas necessidades. E essa transformação, ela aumenta no espaço conforme maior o quê? Conforme maior o poder, né, de suas ferramentas. Os primeiros hominídeos, eles tinham, então, como primeira ferramentas, pedras lascadas. Então, essas pedras, elas tinham o papel de furar, perfurar, né, cortar. Então, essa era a intensidade de transformação da natureza naquele momento. E isso foi se modificando, né? Logo veio o arco e flecha, e ao passar da história, houve também a descoberta do manejo dos metais, então isso de certa forma intensificou. E aí você tem, por exemplo, a criação de uma enxada, né? Então o homem aumentando o seu poder de transformação por meio dessa ferramenta. Isso, se a gente for imaginar, ao percorrer da história, então o homem vai aperfeiçoando as suas técnicas e deixando heranças, né, nesse espaço geográfico. Ele vai, as suas construções se tornam mais rígidas, né, mais robustas, e com essas construções o legado ele tem mais possibilidade de ser passado para as futuras gerações, né? E também há a possibilidade do homem reconstruir aquilo.
Então, quando nós estamos falando de cultura, nós estamos falando desse processo de transformação, né, humana, transformação humana do espaço natural. É quando o homem deixa a sua marca ali, a sua expressão, né, transformando, ressignificando, apropriando, construindo. Né? Olha que bacana o que é a cultura. Né? É um conceito bem amplo. Só porque a cultura nem sempre ela foi entendida de um modo amplo. Né? Então, ao longo da história humana, né, ela foi entendida de outras formas. E essas outras formas de entender cultura, de entender a sociedade, e isso teve reflexos diretamente como essas sociedades viviam, como essas sociedades se interagiam, como que essas sociedades se organizavam. Então, a ideia de cultura, ela parte daquela noção mais elementar de cultivo da terra, né? O tanto que na agricultura se usa a cultura do milho, a cultura do feijão, né? Então, essa noção mais elementar relacionada ao cultivo da terra, né? Depois foi passado para a mente, para as atividades abstratas, como arte, música e literatura. A cultura, em um determinado momento, passou a ser vista como um atributo de uma classe social, de uma elite. Você já ouviu falar em casa? Ah, você é sem cultura, fulano tem cultura, né? Isso muito relacionado a questões de classes sociais, né? De certa forma até preconceituoso. Mas essa concepção de cultura permeou muito tempo a história humana e, de certa forma, ela ainda aparece, né, na sociedade brasileira e entre outras sociedades. E o mais perigoso é quando essas concepções, por exemplo, elitistas de cultura, ela acaba permeando nas nossas políticas públicas, no nosso fazer diário, né? E aí outra concepção de cultura, né, que não é tão benéfica para a sociedade, é aquela perspectiva de cultura que coloca como algo que é externo à sociedade, né, e como algo que controla, então, a sociedade. Então, caberia a gente apenas se adaptar a essa sociedade, adaptar a cultura, né? Então, o sujeito, ele, você, né, o indivíduo, todos nós, nessa concepção de cultura tem um papel de passividade, né? E pouco papel ativo. Só porque que o homem vem ampliando essa noção. Ainda bem, né? Hoje nós podemos dizer que a cultura, ela é um contexto de significados. Contexto de significados, de representações, de imagens, de estilos de vida, né? Então, cada sociedade tem um contexto de significados. E o que é o significado? O significado é quando você, né, experiencia um objeto, uma manifestação, e você acaba agregando algum atributo a essa experiência. Então, você vai gerando significado, você vai valorando aquele objeto, né? Você vai dizendo se é bom, se é ruim, se gosta, se não gosta. Você acaba agregando atributos a esses objetos e manifestações, então você vai criando significados. E essa perspectiva de cultura é muito interessante, né, em uma sociedade democrática, porque coloca o sujeito enquanto no papel ativo, né, de transformação social. Então você e eu aqui, né, os professores, os outros estudantes, também tem um papel ativo na transformação da cultura, na transformação da sociedade. Então, essa perspectiva de cultura que é o melhor conceito para a gente trabalhar patrimônio cultural hoje, né, no Brasil e no Distrito Federal. Outra perspectiva de cultura que é muito interessante, né, é a ideia de prática social. Ou seja, no seu dia a dia, nas atividades cotidianas, né, esse movimento de ir à escola, esse movimento do pai de vocês irem ao trabalho, né, no final de semana ir para o shopping, ir para algum lugar cultural, ir ao cinema, isso que é uma prática social, isso vai criando cultura, isso vai, né, aos poucos transformando o espaço e vai construindo também identidade. Você já ouviu falar desse conceito aí em casa? Identidade, né? E vem de eu, né? Como
eu me vejo no espelho, como eu me vejo no mundo e também como eu me reconheço nesse mundo, né? Dentre os diversos grupos sociais, né, a identidade permite uma identificação com um ou outro grupo, né? Se sente representado, se sente pertencente. Então, o conceito de identidade é um conceito importante e significativo quando a gente fala de cultura. Então, nós temos essas visões de cultura, e essas visões de cultura, elas acabam interferindo muito como a gente vê a sociedade, né? Se eu tenho uma visão de cultura que ela é mais conservadora, né, eu vou acabar atuando na sociedade numa perspectiva mais de passividade. Então, os movimentos que acontecem nessa sociedade, os movimentos de transformações, que às vezes você é chamado a participar, né? Muitas vezes você tem essa concepção de cultura como algo externo, que você não faz parte, que você não é significativo nesse movimento, né? Então, você toma uma posição de passividade. Então, se você tem uma visão de cultura que é mais aberta, né, que entende que a cultura ela pode ser mudada, que a cultura está no nosso cotidiano, é uma perspectiva melhor da transformação social, né, da inserção sua nesse movimento de transformação. Pode passar, por favor. Patrimônio. Então, nós falamos de cultura, né, desse processo de relação do homem com a natureza, e esse processo ele vai gerar cultura, né? Seja ele por meio de objetos, seja ele por estilos de vida, por modos de expressão. E nós vamos falar agora de patrimônio, né? O que patrimônio tem a ver com cultura, né? A noção de patrimônio, ela parte desde ao sentido mais elementar, mais simples, né? Que remete àquilo que pertence a alguém. E aí eu gostaria que você em casa refletisse qual que é o seu patrimônio, né? O que pertence aí na sua casa? Tem as questões mais básicas do seu quarto, né? Dos seus livros, dos seus brinquedos. O que pertence a você, né? Pensem também numa escala um pouco maior. O que pertence à sua família? Né? A casa, os móveis, a televisão, livros, né? Fotografias. Pense também o que pertence à comunidade que você insere, né? Os pontos comerciais, os locais de cultura, as praças, né? Você se sente pertencente ao local onde você mora? Você se sente pertencente à escola no qual você estuda? Então, quando a gente fala da noção de patrimônio, a gente fala, sim, de uma noção de propriedade, de pertencimento. E aí vai desde essas questões mais elementares, que estão relacionadas, né, ao indivíduo, até questões coletivas, né, que se relacionam a um grupo maior de pessoas. E em patrimônio cultural, a gente trabalha principalmente na perspectiva do pertencimento coletivo, né? Mas isso não quer dizer que a gente desconsidere o pertencimento individual. Então, patrimônio é uma noção que foi desenvolvida lá na Grécia, na Roma Antiga, né? Então, o termo estava relacionado a tudo que pertence ao pai, o pater, né? A origem relacionada a estruturas familiares, econômicas e jurídicas, estável e enraizada no espaço e no tempo. Então, de início, é um conceito que se relaciona a essa ideia de propriedade, de cerca de território por uma família ou outra, né? E isso vai mudando ao longo da história. A gente tem um conceito de patrimônio que é muito maior do que isso, né? Então, confunde-se com propriedade. Hoje, quando nós falamos desse patrimônio cultural,
né, quando nós falamos de Brasília, patrimônio cultural da humanidade, nós estamos falando de bens de natureza material, imaterial, moral, política, jurídica, né, estética, psicológica e natural. Então, são bens de diversas naturezas, né? Então, a noção de patrimônio, ela ganha aí com essas definições. Então, simboliza a apropriação da natureza e da cultura, né? Então, vamos imaginar que o homem, ele entra em contato com a natureza e ele vai deixando as suas marcas. Na história da civilização, nós temos diversas marcas aí, né? E cada grupo identifica as suas marcas, as marcas que remetem história, identidade, memória, né? Então, são patrimônios daquele grupo. Então, patrimônio sempre vai ser um recorte, né, da cultura. Por exemplo, hoje a gente está falando de patrimônio cultural do Distrito Federal. Então, não é todo o patrimônio da humanidade, né? É aqueles elementos físicos, mas também subjetivos, né, que ajudam a contar a história do Distrito Federal, que ajudam a contar a história de diversos grupos que aqui residem e se identificam. Então, simboliza a apropriação da natureza e da cultura. Por muito tempo foi visto com uma visão restrita também. O bacana é que quando a gente estuda história e quando a gente estuda, né, ciência, nós observamos que os diversos conceitos, que o conhecimento, ele vem ampliando, né, ao passar do tempo, vem ampliando a consciência do ser humano. E, logicamente, a gente parte de noções mais restritas até noções mais amplas, né? Isso não quer dizer que daqui 10, 20 anos esse conceito de patrimônio, né, vai mudar, provavelmente mude, e a gente tem um entendimento mais amplo, né, e ao mesmo tempo mais complexo, que nos permite uma leitura mais eficaz da realidade por meio desses conteúdos aqui. E aí nós temos uma problemática relacionada a patrimônio, quando se fala patrimônio, principalmente no Brasil. Então, patrimônio se refere àquilo que pertence a alguém, né? O nosso patrimônio principal é a vida, é o corpo, né? E nós precisamos, para a manutenção dessa vida, né, de alimentos, nós precisamos também para a sobrevivência em sociedade, né, ter habitação, moradia, ter condições mínimas, né, ter roupa para vestir, ter emprego hoje é extremamente fundamental. Então, tem diversos elementos que compõem hoje os nossos patrimônios modernos, desde o corpo até questões mais amplas. E aí a problemática está na seguinte questão: como falar de patrimônio no Brasil, onde há uma grande desigualdade social, né? Onde diversas pessoas não têm direito a acesso mínimo a condições de moradia, de água, de esgoto, né? Acesso à renda, né? Como falar de patrimônio se eu ainda tenho diversas estruturas de poder que dificultam esse estudante se entender no mundo, né? A partir do seu corpo? Então, nós temos estruturas de poder como o machismo, o racismo, a homofobia, né? A gente ainda vive numa sociedade muito patriarcal que impede que esse estudante reconheça o seu principal patrimônio, que é o corpo, né? E vivencie esse patrimônio. Então, a grande problemática é essa, que a gente tem diversas questões sociais a serem resolvidas, que são questões sociais, mas o mais bacana de tudo é que, né, o modo da gente transformar essa realidade é justamente valorizando aqueles elementos importantes e apropriando desses elementos, né? Então, se eu moro numa comunidade que tem problemas de água, de esgoto, de saneamento, de transporte, né, o que eu tenho que fazer? O primeiro passo é reconhecer esse lugar, se apropriar desse local, saber da sua história também,
né? E isso é muito importante. Quando nós estamos falando de patrimônio cultural, é um elemento importante para o conhecimento de si mesmo, né? Primeiro conhecer a si mesmo para depois conhecer o mundo, né? Então você parte de um lugar para chegar em outro. E o ponto de partida real e necessário é o local onde você mora, é a comunidade onde você mora. E aí fica a questão aí em casa. Você conhece a sua própria história? Foi dado o direito de você conhecer a sua própria história? A escola contribui nesse processo de recontar a sua própria história, né? Quem tem que contar a sua história, né? Se a gente não conta a nossa própria história, dificilmente outros grupos sociais contarão. Então, quando a gente fala de patrimônio cultural, quando a gente fala dessa perspectiva progressista de patrimônio cultural, nós temos que entender essa importância, né, de contar a história. Como que eu faço isso, professor Rodrigo? Né? Como que o meu professor pode me ajudar nesse processo de conhecer a minha história? Né? A gente conhece a história por meio dos nossos antepassados, por meio da nossa ancestralidade. O que você acha de começar a conhecer a sua história fazendo uma pesquisa com seus pais e avós, né? Começando lá dos bisavós. Quem eram, de onde vieram, por que vieram, né? O que trabalhavam. E isso é bacana porque ajuda a conectar a história dos seus ancestrais com elementos da história nacional, regional, né? A sua família, como chegou aqui no Distrito Federal? Foi o processo de construção? Foi pós a construção? Então, são atributos importantes para a gente fazer e para dar mais sentido àquele conteúdo que o professor de História, de Geografia ou de outra componente curricular fala aí na escola. Então, vamos começar com esse exercício, né? Começando dos bisavós, falando também dos avós, falando dos seus pais, né? E falando de si mesmo, da sua história. Já fez uma linha do tempo da sua história? Né? Faça um traço e coloque pontilhado os principais acontecimentos da sua história. Pesquise o que aconteceu naquele ano no Brasil, no Distrito Federal, qual que é o impacto que esses acontecimentos teve na sua vida. Né? Ah, professor, mas teve uns que eu nem sei o que aconteceu. Né? Mas aconteceram e, às vezes, pode ter impacto na sua vida. E o isolamento social, né? Um acontecimento histórico, uma pandemia que está tendo um grande impacto na vida de todo mundo. Então, você pode colocar isso dentro dessa linha histórica, né? E o bacana é que você também pode colocar um tracejado para o futuro. E aí, a partir da minha história, reconhecendo o que eu sou, né? O que eu posso ser? Quais são os meus projetos de vida? Quais são meus projetos futuros? Então, o reconhecimento da história, da própria história, o reconhecimento, a valorização do território, a valorização da escola é um elemento extremamente importante para a gente reconhecer e apropriar do patrimônio cultural, principalmente do Distrito Federal, né, nesses 60 anos de Brasília. E aí a gente tem diversas dificuldades, né, em contar a nossa própria história. Quais, professores? Quais são essas dificuldades? Primeiro, como o professor falou, nós vivemos numa sociedade patriarcal. Então, historicamente, é o homem, né, que leva o último nome. Então, no processo da mulher casar, ela fica o segundo nome, né, os filhos já não vão levar o nome. Então, você tem essa dificuldade em saber um pouco da história da parte materna, né? E nós temos diversas outras construções sociais brasileiras que acabam, de certa forma, aquela visão de cultura, lembra que a gente estava falando? Que cultura é apenas um atributo da elite, de um grupo específico, né? Então, essa visão de cultura, ela implica que a boa parte da sociedade, principalmente as pessoas mais humildes, tenham vergonha de suas origens, né? Então, meu pai não tinha estudo, meu bisavô não tinha estudo, trabalhava na roça, né, era negro, minha bisavó tinha descendência indígena. Então, esses elementos, nessa visão de cultura eliticista, né, muito voltada
a Europa, né, ela acaba que tem um impacto direto como o brasileiro se vê e como ele conta ou não a sua história, né? Então, o importante é contar a história para a gente começar a quebrar esses ciclos, né? Para que você se aproprie dessa história, para que você quebre com o ciclo do racismo, do machismo, da homofobia, do patriarcado, e que você possa ser dono dessa história e condutor dessa história. Então, faça esse exercício aí, né, de contar a sua própria história. E assim vai ampliando a história da sua família, a história da sua comunidade, né, a história da sua região administrativa e a história do Distrito Federal. E elencar que essa história, né, a conexão dessa história está conectada com a história, com a geografia do Brasil. Pode passar, por favor. Slide, por favor. Então, patrimônio ele vai partir de uma noção isolada, né, de monumento, muito relacionada, na história, parte muito relacionada à questão material, né? Então, por exemplo, um forte. A gente tem diversos fortes no litoral brasileiro que são importantes, né? E são considerados patrimônios brasileiros. Diversas igrejas que nós temos aí pelo país são construções materiais, né? Então, são considerados patrimônios, ajudam a contar a nossa história, principalmente na época colonial. A questão é o seguinte, que patrimônio não é só a matéria, né? Não é só o objeto, né? Esse patrimônio, esse forte está relacionado a diversos outros processos de defesa do nosso litoral, né? A invasão de outros povos, né? Está relacionado também ao seu arredor, as outras construções que se deram a partir da construção desse forte. As igrejas brasileiras, elas estão relacionadas fortemente ao surgimento das cidades, né? Então, sempre no Brasil, né, as primeiras cidades estavam relacionadas a uma igreja ali no centro. Então, essa igreja que é tombada como patrimônio, né, como a igreja de Bom Jesus em Congonhas, ela tem um enredo, não é só o concreto, não é só as paredes da igreja. Então, a gente parte numa perspectiva desse patrimônio cultural, né, dessa perspectiva só material, nessa perspectiva isolada, que não conecta essa igreja com a comunidade, com os saberes tradicionais ali da comunidade, e a gente acaba indo para uma concepção mais ampla, que envolve forma e conteúdo, né? Ou seja, ela envolve também as histórias, as subjetividades, e isso é muito bacana quando a gente fala de patrimônio cultural. Então, patrimônio é aquilo que pertence a alguém individual ou coletivamente. Então, aquilo que pertence a alguém individual ou coletivamente, né? Então, quais que são os seus patrimônios aí? Né? Foi a pergunta que o professor fez e eu estou fazendo novamente para você refletir, né? E para ampliar também os seus patrimônios. Eles têm diversos valores, né? Eles servem de conhecimento. Você preservar um patrimônio como uma igreja, você consegue ter o conhecimento, né, da participação daquela igreja em um processo histórico importante. Você tem um valor formal, né, no sentido arquitetônico, e você tem um valor afetivo e pragmático, né? Então, geralmente, esse patrimônio ele está relacionado a sentimentos de uma sociedade, de uma comunidade. Nós temos, por exemplo, na Bahia, o ofício das baianas, que fazem acarajé, como patrimônio material brasileiro. Então, isso certamente tem um impacto afetivo em Salvador, nas famílias dessas baianas, então tem um valor afetivo, né? E isso transmite um valor afetivo também para os turistas. Então, patrimônio envolve todas essas dimensões e para a gente fechar a noção de patrimônio, nós temos que entender que patrimônio, então, é aquilo que pertence a alguém ou a uma coletividade, né? Especialmente elementos da cultura que ajudam a contar a nossa história,
né, ajuda a construir a nossa identidade e acabam também ficando na nossa memória. Passa, por gentileza. E aí a nossa Constituição Federal, a nossa Constituição Cidadã, de 1988, ela vai trazer o seguinte dispositivo legal. Artigo 216, constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, no quais se inclui. Ou seja, uma perspectiva de considerar o patrimônio, e aí a partir, e é uma diretriz também de política pública, que vai entender que existe o patrimônio material, né, aquele mais tangível, mais palpável, como uma igreja, um convento, um forte, né, uma casa de uma personalidade importante. E também existe o patrimônio imaterial, né, que é a parte mais subjetiva. Fazer do pão de queijo lá em Minas Gerais, o modo artesanal desse preparo. A capoeira, né, o ofício dos mestres de capoeira. O Teatro Popular de Bonecos do Nordeste, né? Então, são todos patrimônios imateriais. Evidentemente, nós temos na história do Brasil, né, e também na história do patrimônio cultural mundial, o maior reconhecimento do patrimônio material. Mas essa perspectiva ela vem mudando, principalmente aí nos últimos 20 anos. Então, esse artigo, o artigo 216, ele vai falar, então, de formas de expressão, né? Estilos de vida, formas de expressão, formas de trabalho, de artesanato, né? Por exemplo, o samba no Rio de Janeiro é um exemplo disso. Modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, né? As obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artísticas culturais e os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Então, nós temos toda a diversidade aí de elementos que podem ser considerados patrimônio cultural brasileiro, né? E eles podem ser datados de patrimônios, né, pré-históricos e históricos. E aí, para relembrar um conteúdo de história, né, a história é o momento que se dá a criação da escrita, né, a invenção da escrita. E a partir de então se tem a história, né? No Brasil, a data para a gente definir história e pré-história, né, é o processo do início de exploração portuguesa do país, né, que se deu em 1500. Então, nós temos uma pré-história antes de 1500 e uma história depois de 1500. Então, o patrimônio cultural, ele reconhece todos esses elementos aí, né, desde a pré-história aí do país. Por gentileza, passa o slide. E aí, pessoal, nós temos um processo que é de educação desse patrimônio cultural, né? As pessoas criam cultura, as pessoas criam hábitos, criam objetos, criam manifestações próprias, festejos, né, pinturas, modos de entretenimento. E a educação é um processo bacana, né, de comunicar, então, esse patrimônio cultural como uma forma de valorização, de proteção desse patrimônio. É uma forma intencional, né, de construir saberes relacionados ao patrimônio cultural. E sempre que a gente está falando de educação, e é muito bacana a gente refletir com os nossos estudantes, né, que quando a gente fala de educação, nós estamos falando de um processo intencional. Por exemplo, quando a sua mãe fala, fulano vai estudar, né?
É um processo intencional que visa que você estude. Quando você vai para a escola, né, os professores têm diversas intenções, tem um programa, e você também, não tem? Não é verdade que você vai para a escola cheio de sonhos? E isso são intenções também, né? E que a escola, então, possa ser esse local privilegiado na apropriação desses saberes a respeito do patrimônio cultural. E que a escola possa ser esse local privilegiado para que vocês se reconheçam, né, na comunidade onde que vocês moram, no Distrito Federal, se reconheçam enquanto indivíduo, né, e que possam atuar ativamente na sociedade. Então, educação é esse processo intencional, né, que visa a construção de aprendizagens. Então, quando a gente fala de educação patrimonial, né, é essa perspectiva de construir conhecimentos a respeito do patrimônio cultural, ou seja, desses objetos e manifestações que remete a algum sentido de identidade, memória, pertencimento, né, e se relacionam a um indivíduo ou grupo. E aí a educação patrimonial, é importante nós falarmos, aí a gente fala um pouco, volta também lá para a história, mas também para a geografia, que é o processo de constituição do Estado-nação. Né? O que é o Estado-nação? Sempre existiu esse Estado que a gente conhece, né? As fronteiras bem definidas. Agora, por exemplo, o Brasil fechou suas fronteiras. Né? Em outros períodos existiam Estados-nações. Na Europa, por exemplo, no feudalismo existia feudos. Né? Essas fronteiras não eram bem definidas. E você não tinha atributos como uma legislação única, né, como instrumentos democráticos, que a gente tem hoje no Estado Social de Direito brasileiro, que remete também à constituição desse Estado-nação, do país como a gente conhece hoje, dos estados como a gente conhece hoje. Então, a educação patrimonial, ela surge numa perspectiva de consolidar esse Estado-nação. Você lembra a Revolução Francesa, né? Os ideais levantados pela Revolução Francesa foi uma revolução burguesa, né, que era contra a monarquia e que trazia bandeiras de liberdade, fraternidade. Então, o processo de educação permitiu a construção, né, desse senso comum entre os franceses, que aquela revolução era necessária, né, que aquele período histórico tinha sido superado, então se deu por meio da educação patrimonial. E isso se deu em diversos estados. Então, geralmente, a educação patrimonial está relacionada a essa construção de identidade de um povo a um estado. Né? E aí tem elementos positivos e negativos. Né? Um dos elementos é a homogeneização. Né? Então, você cria atributos que são comuns a todos e você acaba desconsiderando algumas diferenças. Né? E as diversidades são muitas vezes desconsideradas nesse processo aí de construção, principalmente inicial do Estado-nação. Né? Então, envolve estrutura de poder, dominação por um grupo ou elite. Então, geralmente você vai ter a narrativa do grupo que está ali no poder, né? Vai eleger ou forjar algo em comum, e aí vai ficar a homogeneização versus a diversidade. E a Constituição do Estado brasileiro, ele se deu nessa perspectiva, né? No sentido de você construir algo que fosse em comum e de você, de certa forma, não valorizar, né, a diversidade, principalmente relacionado às matrizes africanas e também aos povos indígenas. Então, só uma versão, né, ou pelo menos houve uma versão principal que dominou diversos processos políticos e diversas formas de viver na sociedade, né, e que envolve essas estruturas de poder. A gente fala de democracia no Brasil, mas os primeiros votantes no país, né, eles tinham que ter uma renda mínima, né, eles tinham que ser homens, e isso acabava que excluía boa parte da comunidade. Né? Você teve um processo de escravidão no qual se libertou os negros, mas não se deu condições de sobrevivência, não se deu terras, assim como se deu
né, para os imigrantes que vieram da Europa. Então, teve todo um processo, né, uma tentativa de embranquecimento da população brasileira, que é relatado, vocês podem consultar isso nos livros de história, e está relacionado a esse processo aí de tentar construir um Estado homogêneo, um Estado que tivesse apenas uma história. Então, a educação, de certo modo, serviu a este objetivo. Hoje, a educação patrimonial, nós nos colocamos em outra perspectiva. Nós colocamos numa perspectiva de transformação, de colocar esse conhecimento cultural a serviço, né, da construção da cidadania, né, a educação patrimonial a serviço também de ligar esses conhecimentos que você vê aí na sua escola com o seu dia a dia. Então, esse é o nosso objetivo em trabalhar educação patrimonial. A questão do tempo, me atualiza. Passa, por favor, o slide. Então, quando a gente fala de educação patrimonial, nós estamos falando em diversas perspectivas, né? A perspectiva materiais e imateriais, os bens de natureza objetivos, né? Que são questões mais palpáveis, que referem ao patrimônio material. Os imateriais, que remetem a uma dimensão mais subjetiva, né? Os patrimônios também naturais, a gente tem diversos patrimônios naturais e que geralmente esses patrimônios estão relacionados a essas questões. Só uma informação aqui com a produção, 3 minutos para... Então, tem os patrimônios literários, históricos, arqueológicos, ambientais, genéticos, reconhecidos ou não, isso é muito importante. Tem diversos patrimônios que são reconhecidos pelo IPHAN ou pela Unesco, né? E tem outros que estão em processo de reconhecimento. Isso depende muito, inclusive, da participação da comunidade no processo de identificação desses patrimônios e até a exigência que o Estado reconheça aqueles elementos da cultura. Então, o patrimônio não é algo fechado, né? O patrimônio é algo aberto e ele pode ser uma dimensão local, regional, nacional e global. Passa, por gentileza, o slide. Quanto tempo? Então, a gente pode trabalhar esse patrimônio desde o sentido... Vai acabar? A gente pode trabalhar em diversas perspectivas, né? O patrimônio na perspectiva da sobrevivência, da continuidade do legado, e essa perspectiva que é super bacana, que é o patrimônio para a transformação social. Passa, por gentileza. E o Distrito Federal. Pessoal, e aí eu trouxe um livro super bacana aqui, que fala sobre a arqueologia do Distrito Federal. É um livro da professora Margarete, do IPHAN, que conta um pouco da nossa arqueologia. Esse livro aqui vai falar, né, do papel do arqueólogo e vai falar também, né, dos povos que ocupavam aqui o Distrito Federal. São 3 povos. E aí eu vou mostrar aqui para vocês, que é um material super bacana, super interessante. Né? Então, mostra as esculturas aqui mostra as pinturas rupestres, mostra diversos sítios arqueológicos. A professora conseguiu identificar 64 sítios arqueológicos, né? A maioria deles pré-históricos, tá? E aí ela conta uma coisa muito bacana, que é o quê? A existência de 3 grupos que habitavam aqui o Distrito Federal, que é o grupo dos caçadores-coletores, né? O grupo dos cultivadores, né? E aí já começou com o manejo da agricultura, e dos agricultores ceramistas, né? Que tinham domínio da agricultura e tinham domínio da agricultura, né? E também tinha o domínio das cerâmicas. Então, a gente tem um patrimônio cultural muito rico a ser explorado, sob diversas perspectivas.
Os professores vão continuar falando sobre Brasília, sobre esses 60 anos de Brasília. A minha mensagem, né, é de agradecimento de participar aqui neste momento e também, né, dizer que nós temos mais 60 anos, mais vários anos, e o que nos deve guiar nesses próximos anos é o mesmo que nos guiou com os ideais, né, da construção de Brasília, em tornar 2 riscos nessa cidade patrimônio, nessa referência histórica para a humanidade. Evidentemente, nós temos diversos desafios a serem enfrentados no Distrito Federal, né, de emprego, de renda, de desigualdades sociais, que remetem também a desafios que são brasileiros. E eu tenho certeza que você aí que está em casa, estudante, professor, pais também que estão escutando, vocês têm um grande papel agora de transformação da nossa realidade. Muito obrigado, eu sou o professor Rodrigo e hoje a gente trabalhou um pouco sobre a questão do patrimônio cultural no Distrito Federal.